Olá, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco com a doutora Denise Morsch. A gente vai conversar sobre as barreiras e facilitadores para colocar o bebê no contato pele a pele com a mãe e com o pai. Eu me chamo, como a Sandra disse, Denise Morsch, eu sou psicóloga, eu tenho há muito tempo, na verdade, eu fiz parte do primeiro grupo que iniciou o processo todo do método Canguru no Brasil, e isso eu digo sempre que foi um privilégio na minha vida profissional e inclusive pessoal, porque eu fiz belas amizades, eu pude desenvolver uma série de trabalhos, e eu sou muito agradecida à vida por participar desse processo todo, né? Eu sou gaúcha, mas eu moro há muito tempo no Rio de Janeiro, né? E foi aqui que realmente eu iniciei todo um trabalho junto às crianças que se encontravam internadas na unidade neonatal. Fiz mestrado e doutorado, pensando essas questões, mas isso já faz algum tempo, já fazem muitos anos. Hã, e é isso. Eu queria dizer para vocês, assim, que o método Canguru, ele é muito dinâmico. Eu fico pensando, ele já completou 25 anos aqui no Brasil, né, e muito mais nesse mundo todo. E há um dinamismo e constantemente a gente tem que repensar ou fazer novas descobertas na aplicação, na utilização e na compreensão de por que que ele é tão importante. Para isso, a gente tem o apoio muito grande de diferentes autores, de diferentes estudiosos, inclusive brasileiros. Muita gente no Brasil tem estudado o método Canguru, né? E também nós temos utilizado muito material estrangeiro, de fora, como esse artigo que a Sandra trouxe, né? Que mostra, sim, foi interessante quando eu vi o período em que eles utilizaram as revisões, né? Foi um Hum, longo tempo, desde 1960, se não me engano, né? hum. Até algum tempo depois. Então, vocês vejam assim, que construção que é essa do método Canguru? E por isso seu dinamismo e a necessidade da gente estar sempre se atualizando. Eu comecei essas discussões, Denise, porque o que que eu observei ultimamente quando eu fui visitar algumas maternidades é que muitos bebês não estavam sendo colocados no contato pele a pele. Então eu pensei, talvez seja mais relacionado à equipe, às vezes tem algumas questões que eu preciso trabalhar com a equipe. Mas quando eu fui ver as revisões sistemáticas, fala muito sobre as questões dos pais, da equipe, ambiente e outras questões, inclusive gestores, né? Então, hoje a gente vai focar mais na questão dos pais, mas lembrar que está tudo super ligado, né? Eu queria citar uma frase do artigo bem lá no comecinho, tá? Que ele diz que o método canguru, ou seja, a posição pele a pele, tudo que envolve esse cuidado, essa atenção tão especial e tão necessária para os nossos bebês, principalmente esses que nascem de uma forma muito antecipada. Ele diz assim: "Não é algo simples", não é bem essas palavras que eles usam, tá, mas eu já vou até traduzir um pouco naquilo que eu fiquei pensando e tenho pensado muito esses últimos tempos. O método canguru, na verdade, a posição pele a pele, não é algo tão simples, é algo extremamente complexo e que solicita uma compreensão muito grande nossa para poder fazer a orientação, o cuidado e mobilizar as pessoas no ambiente, né? Seja equipe, seja família, para a sua realização. Ele é uma intervenção, então, que nós poderíamos chamar complexa, necessária, extremamente indicada para essas crianças e suas famílias, e que possui assim, resultados extraordinários, como a gente pode ver nos estudos que acompanham essas nossas crianças, né? Então, essa é uma questão importante. Em relação aos pais, em função das 3 etapas, que também é algo que a gente precisa continuadamente discutir, porque ela envolve muito o conhecimento sobre quem é esse bebê naquele momento.
O que que ele precisa naquele momento, né? E o que que também a sua mãe e o seu pai estão vivendo naquele momento. Na primeira etapa de uma forma, segunda etapa de outra, e terceira já é outra. Então, nesse tempo de acompanhamento do bebê, nós passamos por situações extremamente importantes do ponto de vista da sensibilidade. Tá? E aí, quando a gente fala sensibilidade, a gente está falando da sensorialidade do bebê e também da sensibilidade psíquica, afetiva, emocional, de tudo que está cercando essa história, né? Esse nascimento que se comportou de uma forma diversa e tudo mais. Então, realmente, o cuidado para com os pais e a observação das necessidades é fundamental para que a gente possa, de alguma maneira, orientar e ajudar essa dupla, principalmente pai e mãe, a entenderem o porquê que a gente está orientando de fazer o pele a pele. Qual é o significado disso para eles também, não só para o bebê, mas para uma construção que vai seguir eles para o restante da vida, né? Então, isso é muito importante, Sandra. É bem importante não só eles ouvirem falar, eles conhecerem o método, mas ter essa compreensão mesmo da importância, né. Isto. Mas para que se faça isso, tá, é preciso que a equipe, além de ter as informações, porque como ela vai orientar, ela precisa ter as informações adequadas de como realizar, por exemplo, a postura desse bebê, como que vai tocar nesse bebê e colocar esse bebê junto da mãe. Então, são questões assim muito práticas, objetivas, né, Uhum, que a equipe precisa entender bem, mas ela precisa também entender qual o significado disso para esse bebê e para essa família? E uhum. aí, como no próprio artigo fala em diferentes artigos que falam sobre barreiras e facilitadores, tá? Existem muitas questões que a equipe precisa observar para poder se aproximar dessa mulher nesses momentos todos, né? E oferecer esse contato que ajudá-la a descobrir que isso se trata um privilégio para ela e porque é ela mais importante para realizar a posição canguru. Tá? Por mais que a gente abriu muito a questão da participação paterna, e no outro dia nós vamos conversar mais sobre isso, tá? É importante que ela entenda que isto e a amamentação é um direito e um privilégio dela. Né? Então, E os artigos falam muito isso, é muito interessante ver essa construção na literatura, como a literatura está propondo isso também. Né? E eu gostaria de citar que um cuidado especial tem que ser realizado, principalmente porque no Brasil, falar mais da nossa realidade, nós temos muitas mulheres que são mães solo, né, que uhum. não têm um companheiro. O que é uma das questões que a gente sabe na prática e que a gente lê nos artigos, que pode ser um fator contribuinte para a não aderência da mulher, né, na questão do pele a pele. Por quê? Ela está sozinha, Uhum, ela tem pouco apoio, uhum. ela precisa se disponibilizar para vir para o hospital, e quem é que pode acompanhá-la? Quem é que pode estar junto com ela? Então, esta é uma questão fundamental para a gente pensar. O artigo também traz isso mesmo, a questão do apoio, a falta de apoio muitas vezes, né, e a importância então do pai ou uma outra pessoa que possa dar esse apoio para a mãe, né. Exato. E aí a gente também tem que pensar nessa mulher ou nas diferentes histórias, né, que as mulheres têm em relação à gestação, as gravidezes, por exemplo, não planejadas, elas também atrapalham muito na questão da proximidade da mulher com esse bebê. Qual é o significado que esse bebê tem para ela, né? Então, isso também pode ser uma barreira para ela se disponibilizar para a realização do contato pele a pele, que é algo extremamente íntimo,
entre o corpo da mulher e o corpo do bebê. E aí, Sandra, quando a gente discute isso tudo, nós temos que pensar também na questão do pré-natal, que uhum, também esse artigo e outros trazem que a participação no pré-natal, com orientações já nesse momento, né, que uhum, seria uma parte do nosso método canguru, uhum, primeira etapa, né? Quer dizer, o quanto que a gente tem que estar em comunicação com as nossas unidades básicas, com todas as equipes que cuidam das mulheres grávidas, e muitas vezes esse cuidado do pré-natal é realizado, inclusive, em hospitais especializados, porque essas mulheres já vêm encaminhadas para isso, não é? Então, assim, durante o pré-natal, a questão dessa estratégia de cuidado o pele a pele, ela já tem que começar a ser apresentada, uhum, informando a mulher, porque muitas nós observamos nesse imenso país, e talvez algumas histórias que você encontra nas suas visitas tenham tudo a ver com isso, é que elas estão desinformadas uhum, sobre a possibilidade da utilização desse cuidado, dessa atenção, né? uhum, E quando é proposto, é algo desconhecido, né? E a solicitação da permanência mais longa dela uhum, dentro do hospital pode ser algum entrave, porque ela deve se questionar muito sobre como que vai ser essa minha vida aqui dentro do hospital, dentro desse lugar que eu desconheço e desse esse lugar onde as pessoas falam de uma forma tão diferente. uhum, Então, talvez uma das maiores preocupações é a gente poder estabelecer um bom contato com o pré-natal, para já existir essa notícia do método canguru, essa notícia do pele a pele, durante esse período, e as nossas mães solo, elas participam menos do pré-natal também, porque uhum, não é fácil para elas, né? Elas precisariam de escolher alguém, um companheiro, uma companheira, um amigo, aquela pessoa que ela está pensando em ser a madrinha, o padrinho desse bebê, né? uhum, Se puder acompanhá-la já nesse processo e ser, de alguma maneira, aquela pessoa com quem ela pode conversar e até às vezes botar a cabeça no ombro para sim, se sentir apoiada por todas as exigências que uma gravidez traz. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é importante que ela tenha na sala de parto também esse companheiro, essa companheira, ou seja, a pessoa que vai estar acima dela nessa situação toda. Então, vocês vejam que até agora nós falamos de uma questão básica, que é o apoio, e ela não se sentir só. Ela uhum, não merece se sentir só nesse processo todo que é a chegada de um bebê, principalmente de um bebê que de repente surge antes do tempo, uhum, que ela não está preparada para isso, ou mesmo ela estando preparada, tem uma questão que é muito importante, que quando a gente recebe uma notícia que não é muito boa, ou seja, você tem risco de ter um parto prematuro, você tem risco de ter alguma questão no momento do nascimento do bebê. Há uma tendência nossa, todos nós, isso é normal, de que comigo não vai acontecer isso. Tá? Os médicos estão dizendo, as pessoas estão falando, mas eu tenho certeza que não vai acontecer isso comigo. E acontece, né? Então, esse encontro com essa novidade não desejada, talvez informada, mas não desejada, que ela não pode se sentir só. E aí entra a empatia da equipe, ou seja, como que a equipe vai poder se aproximar com a maior delicadeza dessa mulher que está muito sensibilizada nesse momento, para poder começar a pensar junto com ela como você vai poder cuidar desse bebê, como você pode se sentir bem diante de tudo isso. Mas vamos devagar, vamos dar um passo de cada vez.
uhum, tá? E aí essa palavra delicadeza, ela é fundamental, porque o que nós temos que pensar é que essa mulher, e depois a gente pode, inclusive, também pensar isso para o homem, no caso de existir esse companheiro, eles estão tão próximos do funcionamento do bebê para poder se aproximarem do bebê, que eles estão quase que tão sensíveis como uma pequena criança que está uhum, descobrindo esse mundo novo, está descobrindo tudo isso. Então, a nossa aproximação ela vai ter que ser baseada nessa compreensão de como é que eles estão vivendo esse momento. Sem sim, esquecer, eu estou falando do ponto de vista psíquico, mas nós temos que pensar também do ponto de vista fisiológico, biológico, porque tem uma questão de hormônios funcionando aí, uma questão desse funcionamento todo que desencadeia comportamentos, que desencadeia sentimentos, né? E se aproxima da questão psíquica, tanto na mulher como no homem. E se nós não conseguirmos entender tudo que está se passando nesse momento com eles, vai ser difícil também a gente poder olhar para esse bebê, entender o funcionamento dele e aproximar essa tríade ou essa díade, seja como for. uhum, E aí, de novo, volta a questão do apoio, a questão do não estar só. uhum, Isso é fundamental. Muitas vezes, quem vai ter que fazer esse apoio, realmente, a grande rede de apoio é a equipe, uhum, né? E aí a equipe tem os plantões, tem as mudanças das pessoas, a importância de que todos possam trabalhar, de certa forma, em sintonia, em harmonia, conheçam a história de cada mulher, conheçam a história de cada gravidez, para poder ter a sensibilidade de entender o que será que, como que seria um jeito de eu me aproximar e poder facilitar esse contato pele a pele. uhum, O meu contato maior com a unidade neonatal, ele assim mais intenso, ele teve início quando eu estava fazendo o meu mestrado. E eu entrava na UTI apenas para fazer observação. Eu não tinha nenhuma preocupação com intervenção naquela época. Eu queria conhecer o ambiente e fiquei fazendo observação por cerca de um ano. Eu fiquei entrando assim. E eu me dei conta lá pelas tantas, que eu estava me comportando corporalmente próximo àquilo que o Klaus e Kennel relatavam sobre os pais, que os pais entravam com as mãos para trás, porque parece que você não pode tocar em nada nesse mundo, nesse universo, porque isso pode ser algo perigoso para aqueles bebês tão frágeis. E aos poucos, então, eu me lembro que eu de repente me dei conta, eu estou fazendo igual aos pais. E assim, como se eu não posso respirar mais fundo porque eu posso desencadear alguma coisa aqui dentro. Assim os pais se sentem também, né? Porque ao ver o seu bebê e os outros que estão lá também pequenos, parecendo tão frágeis, necessitando de tanto apoio, necessitando daqueles aparelhos todos ali. E principalmente assim, as nossas unidades, geralmente, elas estão muito cheias, elas solicitam muito. Então, esse espaço pode parecer muito, não é o meu lugar. E é exatamente o contrário. É o lugar que os pais têm que estar. Eles uhum, têm que estar com o seu bebê. E a equipe precisa disso também, né? uhum, Por quê? Porque a história desse bebê é conhecida por eles. A história do saber sobre o bebê, saber médico, saber enfermagem, está conosco, né? Mas eles trazem a história do bebê e o bebê, para se desenvolver, para se tornar uma criança, se tornar um cidadão, um futuro adulto, ele tem que poder reunir essas duas histórias, ele tem que integrar isso, ele tem que viver essas duas coisas, né? E eu não tenho dúvida de que ele sente muito a falta do contato com esse corpo que transmitia
tantas informações, que cuidou dele durante vários meses, ele sente muito falta. Então, assim, quando a gente está falando de mães que às vezes se sentem só, pais que se sentem só, nós não podemos pensar que um bebê possa se sentir só. Ele precisa se sentir acompanhado. Uhum, E nada melhor do que a sua família estar lá. Nós temos uma função muito bonita dentro da unidade neonatal. Nós temos a função de saber se ele está precisando de antibiótico, se ele está precisando de apoio respiratório, se ele está precisando de alguma intervenção, tudo aquilo que envolve esses aspectos, tá? E o bebê precisa disso. O bebê vem para esse lugar porque isso é necessário, uhum, não é? Ele não está lá só porque ele vai fazer o pele a pele. Ele vai fazer todo esse cuidado e uhum, vai ser acompanhado por tudo aquilo que é o lado sensorial dele, que é a questão corporal, que é para além de você colocar um catéter, que é para além de você oferecer oxigênio, que é para além de tudo isso, mas é a possibilidade de você, nesse corpo, né, que é contido por uma pele, que é o corpo do bebê, o nosso maior órgão é a pele, né? Ele possa sentir ah, um cuidado contingente total que organize e que regula esse corpo. Então, essas duas coisas, para ele se sentir bem, ele tem que estar respirando melhor, mas uhum, ele também precisa sentir prazer, uhum. né? Alguma coisa gostosa, tá? E o pele a pele vem trazer tudo isso. Mas não basta salvar a vida do bebê, a gente também tem que salvar o bebê, né? Então, fazer isso que você está falando. Então, esse cuidado é fundamental. Então, não é só um antibiótico, não é só uma ventilação, não é prover todos esses cuidados, mas prover esse cuidado essencial que é a mãe ou o pai junto com o bebê, né? Exato. Tu falou algo que eu acho muito importante a gente entender, cuidado essencial, sabe? Utilizar essas duas palavrinhas juntas, tá? Elas têm um significado muito importante. Cuidado por ser algo que você se dedica a, essencial àquilo que é necessário, né? Então, assim, é um cuidado realmente essencial que o bebê necessita. E é interessante que no processo das descobertas que a gente foi fazendo com a questão do pele a pele, que no início ele realmente surge para salvar a vida, muito em função da temperatura, aquelas questões todas que a gente conhece. Mas de repente a gente começa a ver que o pele a pele ele vai para além das questões psíquicas, ele não é só uma questão psíquica, né? Ele também possibilita o cuidado com a temperatura, o cuidado com a respiração. Então, ele é um complemento a tudo aquilo que a gente aprende que é do ponto de vista biológico, né? Então, isso é importante para o bebê, porque para não existir aquela ideia, né, cartesiana antiga de existir corpo e mente separado. Não, no Uhum, pele a pele a gente já tem a integração disso, porque isso é a vida. Tá? aham, Isso que é. Então, assim, por que que a gente está falando tudo isso quando nós estamos discutindo barreiras e facilitadores? Tá? Porque quanto mais nós, equipe, pudermos entender como é esse funcionamento desse momento para o bebê e para a sua família, nós vamos poder estar facilitando e nos sentindo mais mobilizados para incentivar, para não aceitar assim a mãe diz, ai não, hoje não. Tá bom, hoje você não quer, mas daqui a pouquinho eu venho aqui conversar com você para a gente ver como é que vai ser, tá? Vamos ver o que, que será que o fulaninho tá esperando lá. E isso é uma outra coisa, assim, a leitura da comunicação do bebê. uhum, E isso é alguma coisa que não é tão fácil. Eu tenho certeza que quem trabalha há meses ou alguns anos dentro da unidade neonatal entende a comunicação do bebê. Mas uhum, o importante é traduzir a comunicação que ele está trazendo
para o profissional, para a família, Uhum, né? Não basta só a gente entender o bebê, porque quantos de nós, quando nós entramos dentro da unidade para iniciar nosso plantão, nós olhamos para o bebê e a gente diz: eu não sei como é que você está hoje, não. Vamos dar uma olhada melhor aqui. Tá? Porque a gente leu o comportamento do bebê, porque a gente entendeu o que ele estava querendo dizer. E tem também aquele dia que a gente entra e diz: Nossa, você está com uma cara de sapeca hoje, o que que você vai aprontar? Quer dizer, a gente observa o que ele está trazendo e poder dizer para os pais: Olha, hoje eu cheguei, ele estava muito animado. uhum, E daí o pai e a mãe vão pensar: Mas como? Ele tem 700 gramas, tem 1.000 gramas, como é que é isso? Aí a uhum, gente pode dizer: olha só o jeito que ele está posicionado, o jeito que ele escolheu para ficar, eu sei lá o que que esse bebê está nos mostrando. Então, essa leitura do que o bebê nos comunica é importante ser traduzida para os pais, dar um significado para isso. Tá? uhum, Isso, quem fala muito é o Brás, eu estou um grande pediatra, trabalhou muito com bebês, bebês e suas mães, né? A gente é muito grata ao que ele nos ensinou. E ele diz: isso é importante, a leitura do bebê e oferecer significado para o que ele está uhum. trazendo. Isso vai ser um grande facilitador. O artigo traz também que a gente deve ensinar algumas coisas para os pais. Como que você vê isso? Que a gente pode ensinar ou a gente pode fazer juntos? Essa é uma palavra que nós aqui no Brasil, tá? A gente tem uma preocupação muito grande de não usar isso, de Uhum, não usar essa palavra ensinar, porque na verdade a gente não ensina nada para os pais, né? O que a gente quer, voltando ao Winnicott de novo, é que eles sejam espontâneos no contato com o seu bebê. Só que a gente sabe que existem barreiras por tudo que nós conversamos e por muitas outras coisas mais, que a gente não vai esgotar, uhum, tá? Então, assim, a gente tem que ser, na verdade, facilitador e uhum, não professor ou orientador. A gente é professor, a gente é orientador dos nossos alunos, de uhum, quem está na residência, de quem está aprendendo teoricamente sobre essas nossas crianças. Os pais estão aprendendo sobre a relação deles com essas crianças. E aí não tem como a gente ensinar sobre vínculo, uhum. ensinar sobre ligação. Isso é alguma coisa que a gente pode facilitar. É aquilo de novo, e a gente volta sempre ao Winnicott, assim, oferecer o holding para os pais, ou seja, o apoio, a sustentação, a nossa sensibilidade, para que eles descubram esses caminhos. Uhum. Né? E então, porque isso está dentro deles, e só vai fazer sentido para esse bebê se o bebê reconhecer aquilo que ele já estava vivendo anteriormente, durante a gestação, com aquilo que ele encontra no real agora após o nascimento. Uma outra coisa que o artigo traz é que a mãe também ela fica com medo, mas assim, aí a gente oferece para colocar o bebê no contato pele a pele, mas a mãe vê o tubo, vê o catéter umbilical e ela fica assustada, tem medo de prejudicar esse bebê, né? Como que a gente lida quando a gente está diante dessa situação? A mãe fala não, ai não, eu vou. Até os pais, a gente ouve os pais falarem, ai, tenho medo de quebrar o bebê, eu já ouvi essa frase. Então, assim, Sim. como a gente lida com isso quando a gente oferece a posição canguru, o bebê ser colocado na posição canguru e os pais falam que estão com medo? Uma coisa que eu acho importante agora eu pensei assim quando você estava me questionando, Sandra, é o seguinte: primeiro, eu acho que é importante a gente legitimizar isso nos pais, dizer assim: nossa, você realmente está preocupado com o teu bebê, você realmente quer o melhor para ele. Tá? Porque se você diz, não, não precisa ter medo, que não precisa ter medo, tá? Você tem um CPAP, você tem uma veia que
como eu sempre digo, o pessoal ri, vem a que foi pego, catéter, coisa assim, né? Então, é óbvio que a mãe não vai querer causar nenhum problema para esse bebê, pegar de um jeito que daqui a pouco o catéter pode ficar de um jeito não adequado, sei lá, quais são as fantasias que ela pode ter, tá? Porque assim, eu vou até entrar um pouco mais. Ela, ela a mãe sabe que não conseguiu levar essa gestação até o final, e ela sabe que isso talvez seja alguma coisa que tenha motivado esse bebê tá na unidade neonatal. Então, existe sempre uma certa culpa nas mulheres por isso ter acontecido. E aí elas não querem que aconteça mais nada com o seu bebê. Né? À medida que elas vão se relacionando com o seu bebê, elas querem protegê-lo da melhor maneira possível. Então, ela tem que legitimar. E assim, eu imagino que não seja fácil. A gente está todo dia fazendo isso aqui na nossa rotina, a gente se acostumou a pegar os bebês com os aparelhos, com tantos fios, com tantas coisas que estão acontecendo. Mas a gente pode te ajudar para que isso tudo não seja algum problema ou que você não fique preocupado. Vamos devagar, tá? A gente vai posicionar, a gente vai colocar, vai te orientar, vai prender no caso do bebê que está com um tubo, nós vamos prender para isso não. Existe até uma roupa muito interessante, né? Kangaroo robe, uma coisa assim. Teve um Uhum, artigo que mostra, nossa, é fantástico, mas é algo que para nossa realidade no momento não uhum, tem como, tá? uhum, Para poder dar uma segurança muito grande para a mãe, porque todos esses fios, esses aparelhos ficam bem posicionados e ficam presos, uhum, eles não ficam se mexendo, né? Quando ela pega no pele a pele. E depois, a gente poder oferecer uma cadeira confortável para ela relaxar, também ajuda nesse sentido, né? uhum, Eu acho que isso deve ser uma preocupação. Uma cadeira confortável é uma preocupação, tá? Para que ela possa, de certa forma, relaxar o seu corpo para poder receber esse bebê, né? Mas eu não eu legitimaria esse cuidado e essa atenção que ela está tendo com o bebê e proporia vamos tentar junto, vamos ver, eu te ajudo. A gente pode pedir até para mais uma pessoa nos ajudar, porque dependendo do bebê, precisam ser duas pessoas, uhum. né? E eu fico aqui um tempinho do teu lado até você ver que vai ficar tudo bem. Tem muita coisa que eu queria conversar, mas assim, pelo tempo, acho que a gente vai ter que fazer uma outra conversa, né? Então você trouxe pontos bem importantes, assim, né? Destacando que a gente não quer salvar só a vida do bebê, mas a gente quer dar uma vida para o bebê, né? Então, assim, dar qualidade de vida e o método canguru faz isso. Então, são estratégias que você trouxe aqui, que você comentou, são coisas bem importantes para a gente avaliar no nosso dia a dia. Então, se a mãe fala não quando a gente ofereceu o contato pele a pele, pensar em tudo isso que você falou, né? Pensar como que a gente vai fazer isso, porque a gente não pode privar o bebê desse cuidado essencial. Lembrando que o contato pele a pele faz parte do cuidado essencial para o bebê. Eu gostaria que você encerrasse aí uma frase ou uma última dica aí para a equipe, para colocar o bebê no contato pele a pele. Eu me lembro muito da Gabriela Mistral, que era uma professora, depois, inclusive, ela foi prêmio Nobel ah, da área de educação, poesia e tudo mais, que ela dizia assim, da importância de nós entendermos que um bebê ou uma criança, ela nesse momento, ela está precisando de nós, seja do cuidado dos pais, seja do cuidado. Nós não podemos postergar o cuidado. Então, o fato dela estar
estar num hospital, dela estar numa situação de cuidados intensivos, não justifica nós postergarmos ou deixarmos para mais tarde alguns cuidados, porque eles precisam ser realizados hoje, agora, porque isso vai fazer toda a construção da saúde dessa criança, da saúde social, da saúde mental, da saúde física dessa criança. Então, só lembrando a Gabriela Mistral em relação a isso. Obrigada, Sandra, foi ótimo. Uhum. E a gente vai continuar essa conversa. Muito obrigada, Denise. Obrigada de coração.